E se eu te dissesse que Oda já deu pistas sobre o verdadeiro poder do clã Dave através de seus próprios membros? Toda raça ou clã em One Piece parece possuir alguma característica, habilidade ou traço marcante. Os Mink, por exemplo, conseguem gerar eletricidade naturalmente e se tornam extremamente poderosos sob a lua cheia. Os Homens-Peixe, além de respirarem debaixo d'água, possuem uma força física muito superior à dos humanos e até mesmo um estilo próprio de combate, o Karatê dos Homens-Peixe. Já os Lunarianos possuem enormes asas e chamas que lhes concedem uma resistência absurda. Os membros da tribo dos Três Olhos têm o potencial de despertar a voz de todas as coisas, enquanto os gigantes são conhecidos por sua incrível longevidade. O mesmo acontece com os clãs. Todos os portadores do D, que morreram, partiram sorrindo. O clã Kozuki herdou a missão de proteger e preservar a verdadeira história do mundo. Já a família Nefertari está diretamente ligada à vontade do D e à oposição ao governo mundial. Oda adora agrupar seus personagens em torno de símbolos, temas e padrões específicos. Talvez você nunca tenha percebido esse padrão entre raças e clãs, mas certamente notou que a Baroque Works era baseada em números, os Piratas das Feras seguiam uma temática de cartas de baralho e os almirantes são inspirados no Zodíaco. E como você já deve ter percebido pelo título deste vídeo, hoje vamos falar sobre o clã Dave D. Afinal, qual é a principal inspiração por trás desses personagens? E mais importante ainda, qual é o verdadeiro poder oculto deles? A resposta pode parecer simples demais. Sorte. Sim, apenas sorte. Primeiro vou mostrar por que acredito nisso, revelar detalhes que provavelmente passaram despercebidos e depois explicar como isso pode impactar o desfecho da história. Até o momento existem apenas 3 membros confirmados do clã Dave: Davy Jones, Rox de Shebeck e Marshall de Teach, o Barba Negra. Vamos começar por Teach. A sorte esteve ao lado de Barba Negra durante praticamente toda a sua vida. Quase tudo que poderia dar certo para ele acabou dando certo. É claro que Teach é um estrategista brilhante e planeja seus movimentos com extrema precisão, mas a sorte teve um papel gigantesco em seu sucesso. Durante anos ele permaneceu nas sombras como um simples membro da tripulação de Barba Branca. Inclusive, recusou o cargo de comandante quando teve a oportunidade. Por décadas, Teach aguardou pacientemente uma única chance: encontrar a Yami Yami no Mi. E no final, ele conseguiu. Mesmo considerando que os Piratas do Barba Branca eram uma das tripulações com maior probabilidade de encontrar a fruta que ele procurava, ainda é algo inacreditável que justamente ela tenha acabado em suas mãos. Faça uma comparação com o mundo real. Imagine procurar um único tesouro específico em meio a um oceano gigantesco, enquanto inúmeros países, navios, piratas e caçadores de tesouros também buscam descobertas valiosas. Teach poderia ter passado a vida inteira procurando aquela Akuma no Mi sem jamais encontrá-la. O fato de ter conseguido é uma combinação impressionante de determinação e sorte. Depois de abandonar os Piratas do Barba Branca, o plano original de Teach era capturar Luffy e entregá-lo ao governo mundial. Mas Luffy partiu pouco antes de sua chegada. Ironicamente, isso acabou sendo ainda melhor para ele, porque quem apareceu em seu caminho foi Ace. Após derrotá-lo, Barba Negra o entregou à Marinha e conquistou o título de Shichibukai, garantindo acesso direto a Impel Down. E então a sorte sorriu para ele mais uma vez. Exatamente naquele momento, a prisão mais segura do mundo já estava mergulhada no caos, graças à gigantesca fuga organizada por Luffy. Praticamente sem obstáculos, Barba Negra entrou em Impel Down e recrutou alguns dos criminosos mais perigosos da história presos no nível 6. E não podemos esquecer de outro detalhe. Teach e toda a sua tripulação estiveram muito perto da morte após serem envenenados por Magellan. Mas completamente do nada, Shiryu apareceu e salvou suas vidas. Depois disso veio Marineford. E novamente Teach surgiu no momento perfeito. Quando chegou ao campo de batalha, Barba Branca já havia enfrentado inúmeros inimigos e estava à beira da morte. Barba Negra e sua tripulação atacaram juntos e derrubaram o homem mais forte do mundo. Em seguida, ele roubou sua Akuma no Mi. O resto da história você já conhece. Mesmo em acontecimentos recentes, a sorte continuou favorecendo Teach. A captura de Kobe, por exemplo, só aconteceu porque o próprio Kobe se entregou voluntariamente. Mas aparentemente isso ainda não era suficiente. Agora eles possuem Garp, que foi até Hachinozu para resgatar Kobe. E do ponto de vista de Barba Negra, Garp é um trunfo ainda mais valioso em qualquer negociação com o governo mundial. Agora vamos falar daquele que muitos consideram o novo maior mistério de One Piece: Rox de Shebeck. Antes de tudo, Rox possuía conhecimentos proibidos que nem mesmo os piratas atuais parecem ter. Ele sabia coisas que simplesmente não deveriam estar ao alcance de qualquer pessoa.
Por exemplo, conhecia as duas Akuma no Mi necessárias para derrotar Imu. Sim, ele sabia até mesmo da existência de Imu. Existem inúmeros piratas poderosos navegando pelos mares, mas nenhum deles possui acesso a esse tipo de informação. E embora ainda não saibamos como Rox descobriu tudo isso, é evidente que não foi apenas por causa de sua força. De alguma forma, ele teve sorte suficiente para encontrar essas respostas. Mais tarde, Rox construiu toda a sua tripulação através dos Davy Back Fights. Nós já vimos esses jogos acontecerem, e até mesmo os Chapéus de Palha acabaram perdendo uma disputa contra os Piratas Foxy. Por mais habilidoso que alguém seja, ainda é necessário um certo nível de sorte para continuar vencendo repetidamente e montar uma tripulação tão poderosa quanto a de Rox. Talvez seja justamente por isso que esses jogos recebam o nome de Davy Back Fight. Quem sabe o próprio Davy Jones também tenha acumulado sua influência graças a uma sequência inacreditável de vitórias. Até mesmo a escolha de Hachinozu parece ter sido marcada pela sorte. Barba Branca comentou que, no início, a ilha sequer possuía comida suficiente, mas em algum momento eles encontraram uma enorme quantidade de ouro, transformando aquele lugar em um verdadeiro paraíso para piratas. E isso soa exatamente como sorte. Em Mary Joyce, Rox também encontrou Harold de forma completamente inesperada. Mais tarde, os dois se tornaram amigos, e Harold acabou sendo uma das figuras mais importantes de toda a sua jornada. Pelos acontecimentos mostrados no mangá, tudo indica que Rox encontrou Elbaf graças a um encontro fortuito. Aliás, essa foi literalmente uma das primeiras coisas que ele disse quando apareceu na história. Mas talvez você esteja se perguntando, e quanto ao incidente de God Valley? Antes de partir para God Valley, Rox teve uma conversa com Harold e disse algo muito curioso. Não sei se foi boa sorte ou má sorte, mas há 2 anos meu filho nasceu. E isso levanta uma questão interessante. Por que alguém consideraria o nascimento do próprio filho um sinal de azar? Não parecia ser medo de que a criança sofresse por causa de sua linhagem. Afinal, Roger nunca encarou o nascimento de Ace dessa forma. Rox protegeu seu filho o máximo que pôde. Mas, no final das contas, ele estava certo. Foi azar, porque seu filho acabou se tornando a razão pela qual ele foi até God Valley. E também a razão que o levou à morte. É quase como se Rox tivesse sentido isso antecipadamente. Em determinado momento, ele afirma que tinha a sensação de estar sendo arrastado por algo muito maior do que ele. E então vem a parte mais intrigante de todas. Rox disse claramente que a sorte não estava ao seu lado. E essa não parecia ser uma frase aleatória. Não havia motivo aparente para pensar assim. Ele não sabia que Imu apareceria. Não sabia sobre o Dome Reverse. Era claramente mais poderoso que os Cavaleiros Sagrados. Então por que falar sobre sorte? Por que tinha esse pressentimento? O mais curioso é que a sorte de Rox parece ter terminado exatamente no momento em que a sorte de Teach começou. Olhe para essa situação por um instante. Existe alguma maneira lógica de alguém sobreviver a isso? Rox, transformado pelo Dome Reverse, perseguia Teach e sua mãe enquanto navios da marinha disparavam canhões diretamente contra eles. E então, naquele exato instante, Kuma apareceu. Coincidentemente, ele possuía a única Akuma no Mi capaz de enviar pessoas instantaneamente para qualquer lugar do mundo. Ele chegou no momento perfeito e salvou Teach. Talvez esse tenha sido o momento mais absurdo de sorte em toda a história de One Piece. Agora vamos falar sobre o terceiro possível membro do clã Davy. E curiosamente, ele é o personagem mais famoso de One Piece quando o assunto é sorte absurda. É claro que estou falando de Buggy. Buggy possui semelhanças impressionantes com Rox de Shebeck. E não estou falando apenas da aparência. Até mesmo suas recompensas são idênticas. Não existe a menor chance disso ser uma coincidência. Se o verdadeiro poder do clã Davy realmente for a sorte, então tudo isso começa a fazer muito mais sentido. Oda raramente faz algo por acaso. Até mesmo suas piadas aparentemente sem importância costumam esconder significados que se tornam relevantes muitos anos depois. Também sabemos que Buggy é um dos personagens mais importantes de toda a obra. Ele apareceu logo nos primeiros capítulos e mesmo agora continua sendo uma das figuras centrais para os acontecimentos da guerra final. Então será que Oda realmente construiu um dos personagens mais importantes da história apenas em torno de piadas aleatórias? Provavelmente não. Sua linhagem deve ter um papel muito mais importante do que imaginamos. E talvez a única razão pela qual a sorte de Buggy seja tão evidente seja justamente sua falta de poder. Rox e Barba Negra são monstros em termos de força. Por causa disso, é natural atribuir seus sucessos à inteligência, ao poder ou à ambição. Mas com Buggy acontece o contrário. Não existem explicações tão convincentes. Por isso sua sorte acaba ficando impossível de ignorar. Se analisarmos sua trajetória em One Piece, ela parece uma sequência interminável de acontecimentos improváveis. Em Logtown, Buggy esteve a poucos segundos de executar Luffy, o futuro rei dos piratas. Mais tarde, por uma coincidência inacreditável, ele acabou preso em Impel Down exatamente quando Luffy invadiu a prisão para resgatar Ace. Enquanto Luffy causava o maior caos da história do local, Buggy conseguiu escapar durante a maior fuga coletiva
definitiva já vista. E a sorte não parou por aí. Quando os prisioneiros descobriram que ele havia navegado ao lado de Goldie Roger e que conhecia pessoalmente Shanks, o Ruivo, passaram a enxergá-lo como uma lenda viva. Em pouco tempo, aqueles criminosos se transformaram em seguidores fiéis. Durante a guerra de Marineford, Buggy conseguiu sobreviver a um conflito repleto dos lutadores mais poderosos do mundo. Graças às transmissões que mostravam sua presença ao lado de figuras históricas, sua fama explodiu. A população passou a vê-lo como um pirata extremamente influente. Após a guerra, em vez de voltar para a prisão, recebeu uma proposta para se tornar um Shichibukai, e obviamente aceitou na mesma hora. Mas o maior golpe de sorte de toda a sua vida ainda estava por vir. Quando a Cross Guild foi criada por Crocodile e Mihawk, uma enorme confusão fez a Marinha, o governo mundial e o restante do mundo acreditarem que Buggy era o líder da organização. As pessoas realmente passaram a acreditar que Mihawk e Crocodile trabalhavam sob suas ordens. O resultado? Buggy foi reconhecido como um dos 4 imperadores. Agora ele participa diretamente da corrida pelo One Piece, caça marinheiros através da Cross Guild e ocupa uma posição central na disputa pelo título de Rei dos Piratas. E veja bem, não estou tentando diminuir as habilidades desses 3 personagens, especialmente Barba Negra e Rox, mas é impossível ignorar que todos eles possuem níveis absurdos de sorte. Ao mesmo tempo, 2 deles são membros confirmados do clã Dave, enquanto o terceiro possui grandes chances de pertencer ao mesmo grupo. Isso parece muito mais do que uma simples coincidência. Talvez seja justamente por isso que Oda ainda não revelou a verdadeira origem de Buggy. Pode ser uma informação que ele esteja guardando para o final da história. Afinal, Buggy apareceu no capítulo 9, e mesmo após quase 3 décadas de publicação, ainda não sabemos seu sobrenome. Não sabemos por que ele possui um nariz vermelho tão diferente de qualquer outro personagem. Não sabemos por que continua sendo tão relevante apesar de sua aparente fraqueza. E acima de tudo, não sabemos por que sua sorte é tão absurda. Eu acredito que todos esses mistérios estejam conectados ao fato de ele ser um Dave. Mas existe um detalhe importante. Sorte não significa vitória garantida. Na verdade, parece que ela também traz algumas consequências negativas. Esses personagens recebem oportunidades, poder e vantagens graças à sorte. Porém, ao mesmo tempo, acabam pulando etapas fundamentais em suas jornadas. E existe outro padrão extremamente interessante que conecta os 3. Nenhum deles possui aliados verdadeiramente leais. A tripulação de Rox era um completo desastre. Ninguém confiava em ninguém. Ninguém demonstrava lealdade genuína ao capitão. Isso ficou evidente quando Chique afirmou que todos estavam ali apenas por interesse próprio. Segundo ele, nenhum deles derramaria uma lágrima caso Rox morresse. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Rox caiu em God Valley, ninguém tentou salvá-lo. Ninguém demonstrou preocupação. Os únicos que pareciam se importar com sua sobrevivência eram justamente seus inimigos, Garp e Roger. Algo muito parecido acontece com os piratas do Barba Negra. O próprio Teach admitiu que sua tripulação funciona através de interesses mútuos. Eles cooperam porque todos se beneficiam, não porque sejam amigos. E então chegamos a Buggy. Nem precisamos falar de Mihawk e Crocodile. Basta lembrar do momento em que Crocodile espancou Buggy. A própria tripulação dele não demonstrou qualquer indignação. Pelo contrário, muitos simplesmente mudaram de lado e passaram a seguir Crocodile. E fizeram isso enquanto continuavam sentados, comendo e assistindo a cena como se nada estivesse acontecendo. E eu também não acredito que isso seja uma coincidência. Esse padrão não existe apenas porque eles são vilões. Kaido possuía subordinados extremamente leais. Big Mom também. Arlong e seus homens demonstravam lealdade uns aos outros. Mesmo após ser derrotado por Kaido e quase morrer em Marineford, Moria continuou cercado por companheiros que realmente se importavam com ele. Até mesmo Doflamingo, um dos personagens mais cruéis da série, possuía uma família que o seguia com devoção absoluta. A lista continua. Mas Rox, Teach e Buggy compartilham exatamente o mesmo destino. Eles possuem uma sorte inacreditável, porém não conseguem construir laços genuínos. Mesmo que Rox tenha chegado muito perto de realizar seu sonho, mesmo que Barba Negra e Buggy tenham alcançado o posto de imperador graças a uma sucessão de acontecimentos favoráveis, ainda lhes falta algo que os outros imperadores possuem. Falta aquilo que Luffy e Shanks conquistaram ao longo dos anos. Uma tripulação verdadeiramente leal. Aliados espalhados pelo mundo inteiro. Pessoas dispostas a arriscar tudo por eles. E talvez essa seja a verdadeira fraqueza do clã Dave. Eles podem conquistar poder através da sorte. Podem conquistar fama através da sorte. Podem conquistar oportunidades através da sorte. Mas não conseguem conquistar lealdade através dela. E talvez seja exatamente isso que levará a Barba Negra à derrota. A sorte pode continuar favorecendo Teach. Talvez ela o ajude mais uma vez. Talvez várias vezes. Mas quando o momento decisivo finalmente chegar, ele poderá descobrir que não existe ninguém disposto a se sacrificar por ele. Ou pior, poderá ser traído pelas próprias pessoas que chamou de companheiros. E você, o que acha dessa teoria? Deixe sua opinião nos comentários.